Bora lá. Esse daqui vai ser os mitos de quem entende ou deveria entender, né? Hipnose. Exato. E você que tá aqui nessa live, com certeza você já ouviu esse mito número 1 aqui que a gente vai colocar. O primeiro é que quando você hipnotiza uma pessoa, é o mesmo que você ter dormido 4 horas. O corpo, ela se recuperou como se fosse 4 horas de sono. Tem uma diferença em você afirmar que é o mesmo que você dormiu 4 horas e você dizer que você saiu com um estado de relaxamento. Eu acho que isso é uma tremenda asneira. Começando daí, o corpo não descansou de verdade. Eventualmente a pessoa pode se sentir mais relaxada se você aplicar uma sugestão para ela se relaxar. Se você faz a pessoa ver um dragão, pular, correr, fazer um monte de coisa, ela não vai se sentir relaxada só porque foi hipnotizada. Mas se você fizer ali um relaxamento e tal, eventualmente ela pode relaxar um pouquinho, pode ficar com sono e ter aquela impressão ali de que tá mais descansada, talvez, mas pode ser que seja um efeito ali de um estresse que reduziu naquele momento ali, mas definitivamente a pessoa não dormiu 4 horas e nem teve os efeitos de um sono que poderia... E se fosse assim, eu ia produzir um montão, pô. Eu me hipnotizava ali por 2 minutinhos, 4 horas de sono. Eu hipnotizava por 4, aí vira 8 horas de sono. Aí não precisava dormir mais. Hipnotizava a pessoa 2 vezes ao dia, tinha batido a meta de 8 horas de sono, né? Exatamente. Aí a pessoa podia estar ali ativa o dia todo, sem dormir mais. Então, cara, assim, quando eu comecei a estudar hipnose, eu vi muito essa história, né? Inclusive, uma pessoa conhecida aí no mundo da hipnose, uma das pessoas que realmente popularizou a hipnose, do Zóio Puxado, que você sabe quem é, e que a gente já fez live sobre ele no canal, ele difundiu isso aí, ó. Quando você faz a hipnose, você é o mesmo que ter dormido 4 horas de sono. Isso é antibiológico, cara. Isso não faz sentido. Fisiologicamente, não tem como você se recuperar 4 horas de sono hipnotizado, né? Eu acho que não faz sentido nem se você hipnotizar essa pessoa por 4 horas. Sim, não, pelo contrário. Quanto mais tempo ela passa hipnotizada, é mais fácil ela relatar que ela sentiu uma dor de cabeça, que a gente chama de, né, a ressaca pós-hipnótica. Ressaca hipnótica. Então é mais fácil ela relatar que tá com uma dorzinha de cabeça, porque assim, a pessoa hipnotizada é muito semelhante, ela estudar várias horas de estudo. Quando você tá estudando para um concurso, um vestibular, uma prova, que você passa 3, 4, 5 horas estudando ali, você não sai mais relaxado, você sai fadigado mentalmente. E é isso que acontece com a hipnose. Quanto mais tempo o participante ele passa hipnotizado, é mais fácil dele relatar uma dorzinha de cabeça. Por quê? Porque ele tá mais ativo. Ele tá mais concentrado. E eu acho que isso daí é até é um conhecimento básico, uma coisa lógica, né? Não é lógico você achar que a pessoa vai ter o equivalente a um sono de 4 horas ali, porque foi hipnotizada, seja lá por quanto tempo for. Eu não consigo nem ver sentido nisso. Mas você já viu alguém difundindo isso aí? Já. Quando eu fiz o curso, a galera falava isso a rodo. Já tem um tempinho que eu não vejo o pessoal falando isso, não, mas a galera falava lá. Eu sempre achei que só não fazia sentido. Então eu nunca falei isso, não. Nunca levei isso pra frente, não. Eu já falei um contextozinho alterado sobre isso daí. Quando eu queria mostrar pra pessoa que ela ia ter algum benefício, eu disse, você sai com uma sensação de relaxamento muito gostosa. É o que eu já falei quando a pessoa diz que tá relaxada. Eu falei, parece até que você acabou de acordar, né? Alguma coisa assim. Sim. Mas realmente essa daí não faz muito sentido, não, cara. Então, eu nem sei da onde isso surgiu, né? Porque é um número tão arbitrário, 4 horas, por que não 2 ou 3? Eu tenho uma teoria de onde isso surgiu. Na verdade, o que é que acontece? Quando a gente chegou na internet, já tinha aquelas pessoas que já estavam lá difundindo a hipnose, os grandes da hipnose que a gente conhece. Então, tudo que os caras falavam, velho, a galera replicava. Se o cara falasse uma mentira, ou sei lá, qualquer besteira aí, porra, se o bicho era o que tava na rede, tava na mídia, era o que tava na TV, então, se o cara falou, é porque, por conformidade, não tem como eu verificar se essa informação é mentira. Então, eu vou difundir por aí. Então, isso ocorre muito, velho, no mundo da hipnose, entendeu? A galera sai difundindo mentiras aí porque foi passando de geração pra geração aí. Com certeza. Eu acho que vai na mesma linha lá do... Só não sei quantos por cento das pessoas são hipnotizáveis, só quantos não sei por cento alucina, enfim. Já que você chegou nesse tópico aí, então vamos pular logo pra ele, né? Outro mito grande, gigantesco, absurdamente gigantesco, e que esse é mais difundido do que esse primeiro que a gente falou aí. É essa história de que, eu vou fazer uma apresentação de palco, vou fazer um street hipnose, sempre só tem 15 a 20% sonambúlico. Ou seja, de onde esses dados foram retirados, Sansão? Tu consegue imaginar? Não, esses dados não foram retirados de lugar nenhum. Inclusive, eu já perguntei até pro ChatGPT e ele falou que isso daí é um mito que é difundido na internet. Eu acho que isso vem muito da taxa de acerto da galera que tava ali naquele momento e começou a falar isso.
Sim, está mais relacionado a uma inabilidade do profissional do que uma verdade. Eu até, cara, acho que isso pode vir até de um tempo onde que a hipnose não era tão dinâmica quanto é hoje. Então talvez a taxa de acerto ali fosse realmente bem menor. Porque esse mito deve ser bem antigo, né? Que a galera fala ali. E eu já vi, assim, a galera ali, os grandes nomes da hipnose falando esse tipo de coisa. E nem sempre é a mesma porcentagem. Às vezes é 10%, às vezes é 15%, às vezes é 20%. Nunca passou de 20%, nunca vi passar de 20%, não. Mas tem ali uma taxa. E às vezes é 20% que não é, que é hipnotizável, às esse 20% que alucina ou que é sonambúlico. Eu nem gosto muito do termo sonambúlico, cara. Eu não uso ele pra nada, nunca. Mas... Enfim, a galera vai criando as regras ali pra explicar por que não funcionou, né? Geralmente a galera associa o sonambulismo não pela definição verdadeira que ela é, mas sim, tipo, ela atribui o sonambulismo àquele cara que aceitou todo tipo de sugestão. Ah, o cara colou a mão, o cara viu o dragão, pronto, ele é sonambúlico. Fiz de tudo com ele é sonambúlico, tá ligado? Então eu acho que a galera associa mais o sonambulismo com o fato da pessoa aceitar vários tipos de sugestões. Cara, eu acho que isso vem de uma ideia meio que errada de que as sugestões elas estão ligadas a um estado que a pessoa tá. Que ela atinge a um estado de transe, que a galera chama muito, a um estado de concentração. Seja lá o que é isso. Seja lá o que foi isso, a galera associa. A pessoa que chega nesse estado, ela é sonambúlica, que seria aonde a pessoa alucina, sendo que você não precisa de mais ou menos concentração para aceitar a sugestão X ou Y. A pessoa pode, ali, praticamente na conversa normal, alucinar ou colar a mão ou esquecer o nome, independente de qualquer estado. Eu nem considero que existam esses estados, assim. Eu acho que existe ali as sugestões que você aplica de acordo com a sua comunicação. Mas eu não acho que nenhum estado tá ligado a um nível de sugestão. Por exemplo, quando a gente fala num show, quando a galera aceita ou não a sugestão, tá mais relacionada a ela querer ou não querer participar. Ou ela entendeu como é que funciona o processo, ou ela, sei lá, não tá num bom dia, ou é uma pessoa que foi ali só pra ver o movimento. Porque, venhamos, nem todo mundo quer passar pela experiência. Às vezes eu quero ver meu colega lá sendo hipnotizado, mas não tô afim de passar, entendeu? E tem pessoa que quer pra não funcionar. Sim, não tem nenhum artigo científico que fale isso aí, esses dados que tem uma pesquisa com grupo controle que foi replicada para mostrar que isso aí é uma verdade. Então, isso é só coisa que o povo conta mesmo. E por, assim, como uma evidência anedótica ali da minha experiência pessoal, esse dado é falso. Ele não se sustenta. Ou, sei lá, as pessoas que eu pego são muito especiais. Assim, eu pego as pessoas, todo mundo que tá dentro dos 10% tá aqui em volta de mim. Mas, eu acho que não se sustenta. Porque o que eu faço é hipnose igual todo mundo faz. E se o resultado é esse, é porque todo mundo pode ter o mesmo resultado, né? Exatamente. Isso prova também que o sucesso da hipnose está mais relacionado à habilidade de comunicação do hipnotista do que entender como a hipnose funciona, né? Porque, por exemplo, todos os hipnólogos sabem como é que a hipnose funciona, mas nem todo mundo consegue ter um êxito de hipnotizar várias pessoas, então... Sim, e eu já hipnotizei com pessoas no mesmo lugar que eu, então não é o lugar, as pessoas também tinham assertividade diferente, então não é o público, nem nada, é a questão, acho que a variação é a habilidade. E sobre, assim, a questão dos níveis de sugestões, que você tem aquela escala, né, de catalepsia de músculos menores, catalepsia de músculos maiores, eu acho que, estatisticamente, você seguir essa escala vai te favorecer com um público grande. Não porque é uma regra ou porque só funciona desse jeito, mas porque quando você vai escalando as sugestões para, vamos voltar, catalepsia de músculos menores, que seria basicamente, por exemplo, grudar a pálpebra. Catalepsia de músculos maiores seria você talvez não mexer o próprio corpo, não mexer o braço, grudar um membro em uma superfície, grudar o pé no chão, grudar a mão na mesa, a mão na cabeça. O pessoal difunde um monte de sugestões físicas, aí depois sentimentais, depois sinestésicas, depois mentais e depois alucinação. Ok, vamos lá. Eu vou presumir que seria a amnésia depois da... A amnésia é uma sugestão mental, Eu realmente não consigo nem colocar a alucinação positiva e a alucinação negativa como uma coisa muito diferente, não. Mas a galera ainda diz que precisa ali de mais concentração. Eu acho que isso é balela. E essa escala de suscetibilidade, ela funciona. Ela funciona bem,
Mas por que ela funciona bem? Porque, vamos lá, você tá iniciando o processo. A pessoa veio até aqui. Aí você fala, pô, você vai ver um dragão. Essa pessoa pode achar que isso não é plausível. Tipo, pô, eu não vou ver um dragão. Mas aí você faz ali, você grudou o pé no chão, tá? Peguei sua voz, você esqueceu o nome. Você foi escalando. Quando você fala pro dragão, é o mesmo princípio do IAS 7. Você vai tá funcionando até aqui e continua funcionando. Você fez uma coisinha ali menor, da mesma forma que, às vezes, você fazer a pessoa alucinar com uma coisa pequena, sei lá, um chocolate na mão dela, pode ser mais assertivo do que você falar que ela vai ver um elefante. Não porque é diferente, não existe chocolate e não existe elefante. Os dois são nada, os dois são uma alucinação. Mas a pessoa ali, naquele momento, pode achar que é plausível ver um chocolate e não é plausível ver Ela vai se convencendo durante o processo. Exatamente. Essa é uma forma, mas você pode ali, dependendo da sua comunicação, tornar a pessoa plausível para a mente da pessoa ela ver um elefante logo de primeira. Assim como ela pode ver um dragão ou qualquer coisa, depende da sua comunicação. Essa assim como do nada, tu já pediu pra pessoa olhar pro lado e ver um Bob Esponja do nada. Tá. Exatamente. Só que nem todo mundo vai conseguir fazer dessa forma. Nem eu vou sempre conseguir fazer dessa forma. Por isso que a gente tem ali a escala de suscetibilidade que eu entendo é isso, para você tornar palatável pra mente da pessoa ali que as sugestões vão... É o mesmo princípio do IAS 7, né? A pessoa vai dizendo sim, e aí ela continua dizendo sim. Ou seja, para quem tá iniciando, você seguir as escalas vai ser uma opção boa para você ficar mais seguro durante a hipnose e garantir com que o participante ele se convença do processo e que ele aceite uma sugestão mais complexa depois que você fez várias coisas simples. É o fenômeno da homoação e heteroação, né? Que quanto mais um fenômeno, por exemplo, eu colei a mão da pessoa aqui. Tá, se o fenômeno de cola da mão funcionou, eu troco ela para outro lugar, colei o pé. Se mão e pé funcionou, é muito provável que outra coisa cole também. Sentar na cadeira e não consegue levantar. Não consigo levantar. Então qualquer outra coisa ele começa a colar. Então quanto mais um efeito de um mesmo tipo ela acontece, cada vez que ela acontece, ela potencializa as próximas sugestões de mesmo tipo acontecer. Da mesma forma, ocorre o contrário, né? Se você tentou colar a mão aqui e ela não colou, então vai ser uma ladeira abaixo, né? Ela não vai colar pé, ela não vai colar... A gente sabe que tem esse fenômeno, né? Principalmente quem tá assistindo. Se você tá fazendo isso com um participante, os outros tá vendo que não funcionou, a tendência de não funcionar com eles é grande. E se tá funcionando tudo com aquele ali, a tendência de funcionar com os outros também. E, cara, aconteceu isso comigo ontem, cara, no street. Várias vezes as mãos não tava colando. E aí depende também de como você reage com isso. Normalmente, eu pergunto pra pessoa, você foi difícil, foi fácil ali na hora de afastar a mão? Às vezes a pessoa fala que foi um pouco difícil no início, ou às vezes ela fala que foi fácil. Eu simplesmente trato como se eu estivesse testando aquilo ali. Tá, entendi. Aí eu parto pra uma outra sugestão, aí normalmente eu uso alguma que tem fisiologia. Se a pessoa disser que foi um pouco difícil, eu falo, porque a cola que você pensou ali, né, era meio fraca e tal, alguma coisa assim. Aí eu mudo a cor da cola. E, enfim, é só você tratar aquilo ali como se fizesse parte do seu plano, como se você estivesse esperando que aquilo acontecesse. Aí você meio que quebra o efeito de falha. Foi simplesmente alguma coisa que você fez e você já esperava. Você tá analisando ali o feedback que a pessoa tá te dando ali, naquele momento. Aí você consegue reverter esse tipo de falha ali. Cada vez que você dá uma sugestão diferente da que você já deu e ela funcionou, a chance é que outra diferente que você der, ela vai funcionar também. Então, você pode dar mesmas sugestões do mesmo tipo, só colar aqui, ali, não sei o que. Você pode dar várias sugestões sentimentais, né, de ficar com raiva, de ficar triste, enfim. Aí você dá outra diferente, uma mental, esquece o nome, muda o nome da pessoa, faz a pessoa ficar gaga. Então, cada vez que um tipo diferente de sugestão funciona, ela potencializa a próxima da escala funcionar. Então, isso acaba sendo uma coisa mais segura para quem está iniciando, mas que não necessariamente você tem que seguir isso. Por exemplo, quem já é macaco velho na hipnose, sabe que ele pode pular qualquer uma dessas etapas a depender de quem é a pessoa que ele está fazendo, de quem do contexto que ele está criando, do local onde ele está. Então, o feeling, né? Eu acho que de você fazer muita hipnose, você acaba sacando qual é o momento de você já pular uma escala muito longa, que eu não aconselho muito para quem está iniciando, mas quem já está há um bom tempo já consegue ter essas nuances. Eu diria que ela, estatisticamente, te dá mais chance de acertar, se você seguir ela ali. Isso. Por exemplo, se eu estiver fazendo na rua, que na rua eu posso errar, velho. Se errar, errou e tchau. Mas num show é diferente. Num show, né, as pessoas estão pagando e praticamente eu tenho a obrigação de entretê-las. Então, eu vou fazer o possível para poder garantir
com que tudo dê certinho. Então eu vou estar seguindo num show, normalmente eu vou seguir, mas na rua, num ambiente mais informal assim, eu sigo mais o feeling. Às vezes faço, às vezes não show, faço. Pô, você não vai garimpar a galera com uma alucinação, né? Você não tá nem perto das pessoas. É... Você nem tá olhando pras pessoas, você tá tendo um público ali, você não vai começar com uma alucinação. Você vai fazer uma mão colada, você vai fazer alguma coisa ali que deixa as pessoas seguras e você consegue ver rapidamente ali o que tá acontecendo. Eu já não tenho... Eu me desprendo muito dessa questão de analisar as pessoas. Eu meio que abandonei essa prática. O olho tá tremendo. Assim, de pessoa... essa pessoa tem sinais ali de que vai... Eu já vi gente dizer que gente que tem um olho muito grande é hipnotizado mais fácil, coisas assim. Mas assim, você vê... Eu não sou hipnotizado não, olho de brecha. Exatamente. Eu não analiso possibilidades da sugestão funcionar ali antes de eu iniciar. Eu presumo que vai funcionar tudo sempre. Eu acho que a gente poderia colocar isso aqui como um próximo mito. Os sinais de transe. Eu vou observar os sinais de transe porque para garantir que a pessoa ela tá hipnotizada. Sinais de transe não quer dizer que ela vai aceitar os fenômenos hipnóticos, não. Ela pode estar em transe sem aceitar as sugestões. Então ela pode estar com o olho trepidando lá e ela nem colar a mão, por exemplo. Cara, eu acho que sinais de nada quer dizer nada. Nem aqueles que a pessoa... Você fala assim, eu tô observando aquela pessoa, a linguagem corporal daquela pessoa ali. Aí eu tô vendo que ela é mais suscetível. Eu acho que não, isso é balela. E a pessoa fica muito limitada tentando analisar isso e acaba perdendo tempo. Enfim, acaba prejudicando o próprio desempenho da pessoa. E, cara, você pode ver uma pessoa ali que gabarita todos os sinais e não funciona nada. E outra que tá super distraída lá, não tá nem aí. E funciona tudo. Nada disso quer dizer nada. Isso. E particularmente, eu nem lembro a última vez que eu falei sobre transe. Eu não acredito que exista um estado de transe. Eu acho que tudo é sugestão. A pessoa relaxou porque você deu uma sugestão pra ela estar relaxada. Então, o transe, que a galera chama, é uma sugestão só. Cara, como qualquer outra. Quando fala transe e subconsciente, pra galera parece que é uma entidade, velho. É uma partezinha do cérebro que você vai acessar com a hipnose, que sem a qual você nunca acessaria isso daí. É como se fosse um grande HD que a pessoa tem e você acessa com a ferramenta da hipnose. E inclusive essas mesmas pessoas se contradizem. Porque a pessoa que fala do transe hipnótico, aí depois vai falar da subconsciente, ela diz, não, hipnose é um estado natural da mente. E a galera se é um estado natural da mente... E ainda diz que você passa a maior parte do tempo. É uma contradição lógica. E a galera que ainda diferencia subconsciente de inconsciente. O cara ainda quer corrigir. O negócio já não existe. Aí o cara ainda quer corrigir com 2 negócios. É igual, é igual a teoria do cérebro trino. Já ouviu falar, né? Já, cara. Eu já até utilizei a teoria do cérebro trino em alguns contextos para ilustrar algumas coisas. Normalmente, quando eu tô falando... É um modelo ilustrativo, exatamente. Assim como o consciente e subconsciente, ele é meramente ilustrativo. Por exemplo, em treinamentos ali de copywriting, eu posso usar essa teoria do cérebro, essa analogia do cérebro trino para dizer que você tá despertando instintos da pessoa, alguma coisa ali, nesse sentido. Mas não tem 3 cérebros ali. Esse aqui é o reptiliano, esse é o... Sim. Cara, esqueci o nome agora. Qual é os 3? É reptiliano, límbico o límbico e o neocórtex. Neocórtex, exatamente. Aí a galera vai muito nessa linha, mas a galera é muito literal nisso daí. Isso. Cara, se você que tá aqui na live é hipnotista e você fala do consciente, subconsciente e o inconsciente de maneira didática, ilustrativa, para representar algo, beleza. Agora, no momento que você diz que tem uma região do cérebro responsável por isso, já cagou tudo aí. Isso é meramente ilustrativo. Aquele modelo de Gerald Kay é ilustrativo, tá? E, cara, eu nem... Assim, a questão do cérebro trino, eu ainda vejo algumas utilidades, não na hipnose. Eu nunca coloquei ele dentro da hipnose. É sempre mais em um contexto de persuasão que eu consigo encaixar isso ali. Que aí ele é 100% ilustrativo. Agora, para você explicar, por exemplo, alguma questão ali de hipnose clínica, de hipnoterapia, algum protocolo, eu acho que você falar de subconsciente acaba complicando desnecessariamente o que você tem que explicar. Aí você vai botar ainda um inconsciente. O inconsciente, se a pessoa tá inconsciente, ela não te escuta, então nada vai funcionar. Ela tomou anestesia, beleza, ela tá inconsciente, acabou. E lembra das 48 leis de poder, né? Fale menos que o necessário. Eu vejo que a galera, quando vai explicar algo sobre hipnose, ela coloca um medo que a pessoa nem tinha e fala coisa que o cara nem perguntou. A hipnose é uma das coisas que eu vejo... Isso daqui é uma regra que eu vejo na maioria dos hipnotistas, que foge do padrão de todas as outras coisas que você quer explicar, que é você tentar complicar mais do que é.
Na hipnose, as pessoas parecem que elas tentam complicar o conceito mais do que ele é. Normalmente a gente tenta simplificar para as pessoas entenderem, mas na hipnose você tem essa tendência de querer complicar mais. Por isso que eu gosto da forma que tu faz, né? O que é hipnose? Não, vem cá, vem aqui que eu te mostro como é que é. Entendeu? Se ela pedir mais alguma informação, aí você vai explicando, tirando os mitos da pessoa. Normalmente, por exemplo, a pessoa fala pra mim, você vai falar no meu subconsciente, tu fala algumas coisas assim, eu falo, basicamente é isso aí mesmo. Aí eu faço qualquer analogia. Eu faço, é tipo você vendo um filme de terror, aí você fica com medo ali. Você sabe que é só um filme, você não perde a consciência. E o cara pode falar literalmente qualquer coisa. É tipo vento. É tipo vento. Exatamente. Eu já fiz uns pré-talk meio zoadão só pra testar a galera ali. E funciona. Eu falei que era uma barata voando no vento. Eu fazia umas analogias nada a ver, cara. Assim, aí a galera... Eu percebi que ninguém tá tão interessado e ninguém vai aprender hipnose de verdade ali. Ela só vai participar ali da experiência. Então, qualquer coisa que você falar vai funcionar. O próximo ponto aqui que a gente pode falar sobre outras modalidades, Sansão, que acontece aí, que é literalmente hipnose, e a galera insiste em dizer que não é. Cara, é tanto nome que tem hoje disponível no mercado, né? Hipnose rasputiniana, fascinação, hipnose não verbal, magnetismo, mesmerismo. Cara, enfim, tem várias outras coisas aí que são chamadas, que no final das contas é hipnose, só que eles fazem de forma diferente, com um nome diferente, mas utilizam os mesmos princípios da hipnose. E tá tudo bem. Só que o problema é, Sansão, eles dizer que não é hipnose e que não existe sugestão. O que você acha sobre isso? Meio que é hipnose e todas as coisas que eles estão falando não existe. Basicamente é isso. Quando vem aquelas energias... Cara, eu tenho uma dificuldade muito grande em acreditar no argumento que envolve energia. Porque assim, na ciência, energia, ela pode ser medida, quantificada, tem instrumentos para isso, mas é justamente aí onde vem as explicações da galera. Porque então quer dizer que só existe o que tem comprovado, quer dizer que não possa existir algo. Tá, beleza, pode ser que exista, mas eu prefiro acreditar naquilo que a gente tem como evidência. Você pode acreditar. Mas assim, nesse caso aí, eu nem consigo levar em consideração esse argumento, porque esse argumento faria sentido se a gente estivesse falando de uma coisa que não é explicada, mas a hipnose já explicou o negócio. A gente não tá falando de uma coisa que a gente não sabe exatamente o que é. A gente tá falando de uma coisa que a gente sabe exatamente o que é. E engraçado que, assim, o pessoal usa muito termos genéricos para poder validar o seu contexto. Tipo assim, tudo é energia. É um termo muito vago. O ser humano é energia. Tá, beleza. O ser humano tem energia térmica, energia cinética, energia potencial. Só que essa energia que a galera tá falando é uma energia mística, sobrenatural do além. Tá entendendo? E, cara, às vezes eles te mandam um estudo falando da energia tal. Beleza, esse estudo aqui fala da energia tal, mas aonde que ele falou que você consegue manipular ela com a mão? Só porque existe a tal energia, não comprova que você tá manipulando ela com a mão e fazendo a pessoa ter uns tremores ali, né, e uns gemidos aleatórios. Não é assim que funciona. E eu, sinceramente, eu não sei muito bem por que as pessoas têm uma resistência tão grande em dizer que aquilo ali é sugestão. Beleza, você pode assumir que aquilo ali é sugestão e continuar fazendo e ter as aplicações que você quiser. E funciona, cara. A gente não tá questionando se funciona ou não. O negócio funciona. A questão não é funcionar ou não. A questão é a explicação pelo qual funciona. Que o princípio é hipnose, mas a galera prefere dizer que foi um contexto místico e esotérico aí. Sim. Eu fiquei até chateado até hoje, porque um dos carinhas aí, que era até um aluno do Fernando Liberal, que chegou botando maior moral, falou tal comigo, chegou no meu privado, falou que a gente ia debater, aí depois ele conversou um pouquinho comigo e desistiu do debate. Não quis mais, não. Chamasse ele pra live. Aí o cara não quis mais. Cara, e assim, eu já falei com várias pessoas, já tive essa conversa ali, esse debate ali sobre... E eu nunca vi nenhum argumento assim que se sustentasse, eu pudesse considerar um argumento de verdade. É só um monte de balela, assim, aí eles lançam um estudo, você não vai parar pra ler esse livro gigante sobre energia quântica, não sei das contas, só pra chegar à conclusão de que aquilo ali é hipnose, porque ele pega algumas teorias e diz, com base em nada, que essas teorias comprovam aquele fenômeno ali como sendo o que ele tá falando que é. E interessante que isso já foi desmascarado há muito tempo atrás com o Mesmer, né?
Tinha os magnetistas da época e fizeram um teste muito simples. Pegaram pessoas que não eram magnetistas e disseram que elas eram, e os caras tiveram o mesmo resultado que o magnetista. Como é que pode? Um não magnetista ter o mesmo resultado que o magnetista? Isso mostra mais uma vez que a autoridade, a crença, o contexto, a conformidade pública e a sugestão direta ou indireta, ela vai funcionar conforme a hipnose clássica, né? Então o pessoal... E não é pelo fato de que eu não tô falando que não tenha sugestão. Muito antes, porque ninguém chega assim, tipo... num local e diz assim, olha pra mim, ou você chega calado já fazendo aquelas caras e bocas ali e a pessoa já vai entrar naquele estado. Não, a pessoa tem que entender o que é que vai acontecer ali. Então muitas vezes essa galera, ela já sabe como é que acontece, como é que ela tem que reagir, ela já viu outras pessoas passando pela experiência, então ela já sabe como se comportar. O carinha mesmo que fugiu do debate, ele falou, eu fiz essa pergunta pra ele, beleza, você tá com essa pessoa aqui, essa pessoa, ela foi teletransportada na sua frente sem contexto, sem nada, beleza, ela surgiu aqui. Aí eu falei, beleza, vamos fazer um teste, eu vou pegar uma pessoa, não vou falar absolutamente nada pra ela, vou vendar ela, você entra, não fala nada com ela e faz esses movimentos aí de mão e extrai dela essas reações. Obviamente ele também não ia aceitar fazer isso, mas ele disse que daria pra fazer também, mas só porque ele sabia que isso não ia acontecer de verdade. Aí ele pegou, falou que conseguiria fazer. Eu falei, beleza, e você tá num lugar lá, as pessoas surgem assim na sua frente na hora? Aí ele, não, às vezes eu tô ali fazendo com o pessoal que eu faço e tal, aí as pessoas escutam ali as reações e tal, e vem pra olhar também, e pede pra participar. Eu falei, pronto, se ela tá ouvindo de longe a sugestão, parou, olhou, isso já é sugestão. E fazer com os alunos é a coisa mais fácil do mundo. Geralmente quando tem curso, faz isso com os alunos, é muito fácil de fazer com os alunos. E eu nem acreditei muito que realmente vem pessoas estranhas olhar e ele faz com essas pessoas. Mas mesmo se ele fizesse, o fato da pessoa estar olhando, vendo o que está acontecendo, já é uma sugestão. Cara, eu acho isso muito parecido com aquele mestre Shaolin que derrubava o lutador, que era aluno dele, só com o poder do Ki, tá ligado? Aí quando chegou um desafio de fora, ele levou um cacete do caramba. Esse cara, eu tenho a impressão de que ele acreditava naquilo mesmo. Que realmente... Não, tem gente que acredita. Eu acho que a maior parte da galera que difunde isso é a galera que acredita, porra. Porque isso, na verdade, o que é que acontece? É hipnose mais crença. Aí dá uma parada mística dessa, tá ligado? Cara, eu realmente percebi que eu machuquei alguma dessas pessoas. As pessoas ficaram chateadas de verdade ali. Ah, velho. Não, isso aí é de fato. Se você tocou no que a pessoa faz, ela... Inclusive, você sabe que não é todo mundo que gosta muito da gente, não. Quando a gente fala de... nesse meio aí, acho que quase ninguém. Nesse meio aí tem um... Já foi colocado até pra fora de grupo, pô. O cara simplesmente ele pegou e disse assim, não gostei do seu vídeo. Aí eu disse, mas por quê? Já tinha excluído. É um pessoal que nem tem espaço pra argumento, não, pô. Cara, comigo, eu já perdi o espaço total. Ninguém nem vem mais discutir comigo sobre isso. A galera já nem conversa mais. Principalmente depois daquela vez que eu repliquei o efeito na rua. Aí... Cara, aquilo ali foi foda, velho. Pronto, você fez o experimento de Mesmer. Cara, tu conseguiu fazer a parada mais rápido que muitos deles. Tu conseguiu colocar uma pessoa aleatória do meio da rua pra ter o mesmo resultado. Explica aí como é que foi isso aí. Cara, eu acho até que o que mais quebrou o experimento não foi nem chamar uma pessoa aleatória, foi fazer sem ninguém. Com a pessoa vindo pra trás, sem ninguém puxando, sem ninguém fazendo nada. Ou seja, a expectativa dela e o fato dela saber o que é que já ia acontecer, não precisou de nada. Ela na cabeça dela, teria alguém atrás puxando, mas não precisa ter. Ela só precisa acreditar nisso. E ali foi esse efeito. E, inclusive, a culpa foi sua, né? Porque você que pediu pra me fazer aquilo ali. Assim, no meio da gravação, eu falei, pô, e se eu chamar essa menina ali pra fazer? Aí eu chamei, vem cá, faz esse efeito aqui, sem a pessoa ouvir. A pessoa fez e a pessoa puxou. Eu falei, pô, vou fazer sem nada agora. Aí foi na hora da gravação que me veio a ideia de fazer os 3 jeitos. Eu puxando, uma pessoa estranha puxando e ninguém puxando. E todo mundo funcionou todas as vezes, como sempre. A pessoa veio pra trás. Eu até dou o benefício da dúvida, porque a primeira vez que eu fiz, eu senti uma certa dificuldade de alinhar tudo que eu precisava alinhar para aquilo ali funcionar daquele jeito, sem eu dar uma sugestão direta. Então, eu acredito que alguém que faz só isso vai ter um desempenho muito melhor do que um hipnotista de hipnose clássica que não faz isso nunca. Então, muitas vezes... o cara vive fazendo isso direto, né? Exatamente. Assim como eu vivo fazendo sugestões do jeito que eu faço sempre e outras pessoas fazem de outro jeito. Então, eu acredito que em muitos casos, uma pessoa que faz um hipnotista ali de hipnose de rua normal não vai conseguir replicar esse efeito. Porque
eu notei que não era tão fácil, não é tão intuitivo assim pra quem não faz isso sempre. Eu levei um tempinho ali pra pegar ali pra conseguir fazer aquilo ali funcionar. O próximo ponto que o pessoal difunde muito, os hipnotistas difundem muito você só passa pela experiência durante a hipnose que você já vivenciou na vida real. Tipo assim, você só consegue sentir um orgasmo um orgasmo hipnótico se você já teve um orgasmo de verdade. Você só consegue ficar bêbado, hipnotizado, você toma água e fica bêbado, se um dia na vida você já ficou bêbado de verdade. E isso não é uma verdade. Isso não é uma verdade, porque eu já consegui fazer vários efeitos em que a pessoa nunca passou pela experiência, mas ela já sabe, Sansão, como aquela pessoa que passa pela experiência se comporta. Por exemplo, já dei água pra pessoa ficar bêbada e a pessoa nunca bebeu na vida, mas ela sabe como um bêbado se comporta. Ela sabe que o bêbado sente tontura, ela sabe que o bêbado fica cambaleando, então ela tem sinais semelhantes à embriaguez, ela simula a realidade ali e funciona. Sim, e no geral também a gente não tem como quantificar como que a pessoa está se sentindo, né? O quanto que ela está se sentindo bêbada, o quanto que ela está realmente se sentindo tonta, a gente não consegue. A gente só presume que é muito, que é pouco, ou qualquer coisa. Aquela questão, você vai se sentir numa escala de 1 a 100 bêbado. Esse número não quer dizer nada. É só uma ilustração. Sobre orgasmo, mesmo. Eu acredito que a pessoa que nunca teve pode ter através da hipnose, até porque o corpo dela é capaz de fazer isso, né? Se a hipnose apertar os botões corretos ali no cérebro dela, pode desencadear a sensação exatamente como ela deveria ser. E eu já vi isso acontecer em alguns casos. O orgasmo hipnótico, ela é um orgasmo muitas vezes de corpo inteiro, não é só local ali. Então você consegue ativar várias áreas ali que talvez algumas pessoas não conseguiam acessar esse botãozinho. Sim, sim. Teve uma galera ontem que viu isso acontecer quando me encontrou lá. Dá pra pessoa ter experiências ali diversas. Pô, não deixa eu falar aqui na live pro pessoal não da sua técnica não de filmar. Vamos deixar isso aí pro off. Mas vamos lá. Se a pessoa viu um dragão, ninguém nunca teve a experiência de ver um dragão voando de verdade na vida real. Sim, e ela vê. E ela vê o dragão. Então, às vezes a pessoa nunca teve a experiência de ter o pé colado no chão. Ninguém nunca colou a mão na cabeça dela. E a pessoa consegue... E ninguém teve uma experiência de cacarejar que nem uma galinha. Isso só faz. Exatamente. Então, aquela pessoa não sabe como é ser uma galinha de verdade. Isso. Por exemplo, se você fazer a pessoa comer alguma coisa e sentir gosto de chocolate. Se a pessoa nunca comeu chocolate, talvez ela crie um gosto na cabeça dela, do que ela acha que é chocolate. Sim. Mas, ainda assim, a experiência pode ser que funcione. A sugestão vai funcionar, que ela vai sentir ali algum gosto. Que é um exemplo clássico de que coisas que a pessoa nunca vivenciou e funciona. Anestesia. Você já recebeu alguma anestesia na vida? A pessoa, não. Eu digo, mas você já colocou gelo em cima do braço? Já. Já viu como é que a mão vai ficando dormente? Já. Pronto, então eu vou dar uma anestesia aqui e simplesmente você vê que seu braço vai ficando completamente dormente. Você pode dizer que a mão tá formigando, que a mão tá ficando pesada, que a mão tá isso e aquilo, e que você simplesmente dá a sugestão de perder a sensibilidade. Você sabe o que é não sentir dor? Sei. E você sabe o que é sentir dor? Sei. Então simplesmente a sensação de não sentir dor, mesmo que eu pressione, mesmo que eu coloque algum objeto pontudo, alguma coisa, simplesmente fica aquela sensação como se tivesse gelo em cima, pesado, formigando, dormente, e você não sente nenhum tipo de desconforto. E a pessoa nunca sentiu, Sansão, anestesia na vida, nunca recebeu de verdade e ela não sente. A gente altera a percepção. Até porque os estudos relacionados ao controle de dor mostram que algumas pessoas elas eliminam 100% da dor, outras alteram a percepção de dor. Então, fisicamente ela tá lá sentindo ali, mas aquilo não incomoda ela, tá ligado? Sim, e cara, é igual quando você gruda o dedo da pessoa ou a mão da pessoa e ela faz assim e consegue soltar. Na prática, essa sugestão ela funcionou em absoluto, porque não existe cola nenhuma, então não faz sentido nenhum. Sim, Uma cola que não existe, mas que torna mais difícil se ela fizer força. Ela simplesmente imaginou que se ela fizer força, ela consegue quebrar a cola. Ou ela acha que a cola não vai funcionar, mas não existe cola nenhuma ali. A pessoa interpreta a forma que ela interpretou a sugestão. Ela interpretou, minha mão tá colada, se eu fizer muita força, a mão descola. E muitas vezes, em vez do hipnotista novato
valorizar aquilo ali. Pô, você viu como foi difícil soltar a mão de forma rápida? Você teve uma certa dificuldade. Aí ele fala, eita, soltou, ó. Vamos fazer outra coisa. Dando a sensação de que a parada deu errado, tá ligado? O próprio hipnotista passa a sensação que aquilo ali não funcionou da forma que deveria. Pouco ou muito, ela não sabe o que se esperar, tá entendendo? É igual mentalismo. Se você não sabe o que a pessoa tem que fazer, então qualquer coisa que você faça tá valendo, tá ligado? Exatamente. E como eu te falei, uma cola que não existe, que gruda um pouco, uma cola que não existe, gruda muito, as duas são cola que não existe. Nenhuma das duas existe, então nada, se não funcionou, ela não sentir nada. Ela sentiu alguma coisa porque funcionou. Uma coisa que eu vejo muito também é que quem se impressiona com sugestões específicas são outros hipnotistas. As pessoas não têm uma noção de que a mão colada é mais difícil do que uma alucinação. Isso, ou as pessoas não têm essa referência. Que tem essa ideia, Uma coisa que eu notei é que eu sempre via várias pessoas, você, outras pessoas, dizendo que eu hipnotizo muito rápido. Você hipnotiza rápido. Mas e ninguém dá importância pra isso. As pessoas não têm referência do que é rápido e do que é devagar. Exato, ela simplesmente acha que eu tô fazendo a hipnose que todo mundo faz. E cagou pro dragão que ela viu, e depois a pessoa falou. E detalhe, às vezes a gente acha que a parte mais massa foi um momento específico que a gente fez. Só que o cara curtiu, uma coisa que a gente mal liga, tá ligado? Tipo, ela desprezou a alucinação, mas, a mão colada foi da hora demais, velho. Ali foi o que eu achei mais incrível. Cara, assim, poucas vezes eu fiz as pessoas se impressionarem com o que eu achava que realmente ia impressionar. Como, por exemplo, fazer a pessoa ver o Bob Esponja do nada. Ali até impressiona. Mas se eu tô fazendo um monte de coisa e faço a pessoa ver o Bob Esponja, a pessoa viu o Bob Esponja ali é só mais uma coisa. E a pessoa vai se impressionar com qualquer outra coisa, cara. Qualquer outra. E eu até reparo que as pessoas acham mais engraçado e mais divertido ficar com a mão colada ali, ficar com o pé colado por muito tempo, ficar esquecendo, tentando dizer o nome, esquecendo, do que vendo um dragão. Porque o dragão as outras pessoas não estão vendo também. Ela só tá tendo uma reação ali de... E a alucinação meio que você depende muito da reação da pessoa. Tem pessoa que tem reação chata, ela vê... velho, não vale nem o vídeo. Sim, tem gente que você tá hipnotizando, aí tá correndo tudo bacaninha. Aí você diz assim, tem alguém famoso que você queria conhecer? A pessoa, não. Pronto, já. Sim, tchau. Exatamente. Né? Aí ela vai ver o Bob Esponja. Cara, teve um vídeo que eu fiz a pessoa ver alguém nu. E alguém disse que aquilo não era verdade porque a pessoa não olhou imediatamente para as partes íntimas e ele disse que essa é uma reação natural das pessoas que vê outra pessoa nua. Aí eu fiquei assim, eu não sei o que eu vou responder pra esse cara, porque, tipo, não é verdade porque, sei lá, a menina não olhou diretamente pra rola do cara. Ela, sei lá, olhou. Tá, eu não acho que essa é uma reação, uma regra. Aí mesmo a pessoa fica constrangida e se força a olhar pra cima. Exato, e não quer olhar, exato. Tem pessoa que tem esse tipo de reação, né? Tipo, de não querer olhar. Tem gente que vira de costa. Inclusive, tô falando isso, teve gente que já pediu pra eu hipnotizar essa pessoa só pra poder ver os outros nus. Isso acontece, legal. Na parada guia aconteceu muito. Eita, meu amigo, era um desmantelo total ali, viu, velho? Exatamente. Teve um carinha, cara, que, na verdade, Teve um monte de gente seguindo, não foi? No final? Foi. Teve um, cara, que esse queria fazer o meu treinamento, mas esse eu não conheci pessoalmente, não. Devia ter, sei lá, uns 18, 16, 17 anos. Era um carinha. Aí ele me pediu pra hipnotizar no WhatsApp. Ele falou: tem como você me hipnotizar, tipo, agora, pra fazer aquela sugestão de ver todo mundo nu? Aí eu falei, mas agora porque assim... Aí ele falou, não, mas tem que ser agora, porque a menina que limpa a casa tá aqui. Tal, esse daí não é gay, não. Esse daí não, mas... Eu achei pouco. O cara queria que eu hipnotizasse ele rápido, correndo, pra ele ver a menina que faxina a casa dele lá pelada. Tem gente que tem essas ideias até. Oxe, pra você ter ideia, de vez em quando eu tô dando aula na faculdade, aí terminou uma aula pra outra, tá ligado? Aí é o tempo de a galera ir no banheiro, tomar uma água, tomar um café. Às vezes eu vou lá na cantina, pego um café pra mim, aí faz: eita, a gente vai entrar agora pra sala de aula, me hipnotiza aqui só pra me ver não sei o que, e acha que. Pronto, instalou o dedo, você já tá hipnotizado, já tá vendo ali Bon Jovi, tá ligado? E tem gente que acha que é um botão, assim, é um instalar de dedo que a pessoa já entra no... E também as pessoas acham que você tem que ficar atendendo os pedidos dela a qualquer momento, né? Tipo, não, por que eu vou parar o que eu tô fazendo pra você ver a menina pelada agora? Vai lá, vai no... Hoje eu já cheguei num ponto que a pessoa falou, eu disse, não, agora não. Ele fez, por quê? Porque eu não tô afim. Cara, pessoas que me pedem só por isso. No Instagram...
muito difícil eu vou parar e vou hipnotizar ela. A pessoa quer Cara, que eu abra tem umas figuras aí que entra tanto no meu perfil quanto no teu e fica pedindo a mesma coisa aí. Sim, Aperreando, meu amigo, todo dia é uma mensagem da pessoa. Eu disse, essa pessoa tem um parafusamento, não tem condição não. Não dá, cara. E, pessoal, eu não vou hipnotizar, vou abrir um chat, uma chamada. Cara, são situações muito específicas que eu vou me dar o trabalho de fazer isso. Só se eu me interessar ali por alguma coisa mágica, alguma coisa interessante ali, senão eu não vou parar só pra você ter a experiência que você quer. Eita porra, a câmera ia caindo aqui. Só se for um orgasmo hipnótico nessa ação, com uma pessoa geometricamente compatível com que vale a pena um vídeo, o corte. Exatamente. Tem uns que já me perdem logo no início, velho. O primeiro comentário ele diz porque os hipnotistas famosos continuam falando que as pessoas hipnotizadas fazem aquilo que não quer, sendo que os hipnotistas, como Sansão já mostrou, que não é bem assim. A gente vai discutir isso aí, é a continuação. É a continuação da... Que ele mandou em 2 partes aqui. Aí depois ele fez Pyong Lee fala isso no curso dele, no método quase, incentiva o aluno a falar. Falar o quê? Acho que a gente passou do type também. Incentiva o aluno a falar que as pessoas não fazem o que elas não querem, deve ser isso. Ah, tá. Não, na verdade a gente incentiva também pro iniciante, né? Mas não que isso seja uma verdade. Não, isso é mais pra deixar a pessoa tranquila, de achar que o cara não vai fazer nada esquisito com ela. Eu normalmente eu não empreendo muito isso, normalmente quando a pessoa pergunta, eu falo assim, na teoria você não faz nada que você não quer. Na prática, em tese não, né? Mas a maioria das vezes, se a pessoa me perguntar, eu explico que... Aí eu dou até um exemplo, você não vai tirar a roupa no meio da rua, mas se eu fizer você ver o banheiro da sua casa e dizer que você está se preparando para tomar banho, talvez você tire a roupa no meio da rua, o resultado seria o mesmo. Eu nunca me prendi muito... Eu nunca vi isso gerar nenhum receio muito grande na vida das pessoas. Geralmente quando a pessoa diz assim, dá pra fazer uma coisa que não quer com a hipnose, eu digo, olha, a hipnose é uma ferramenta, assim como a faca é uma ferramenta. A faca na mão de um cozinheiro, ele vai fazer um belíssimo prato de comida. A faca na mão de um bandido, ele vai machucar alguém. Então, o problema não é a hipnose. O problema é quem está por trás da hipnose e qual a intenção que ele está por trás daquilo que ele quer fazer. Então, uma pessoa ética, uma pessoa que tem um treinamento, ela não vai fazer nada que você não queira. Entendeu? Ela não vai fazer nada que seja contra a tua ética, contra a tua vontade, contra a tua moral. Porém, dá para fazer? Dá. Se alguém manipular o contexto. Entendeu? Mas isso é um tipo de coisa que a gente não... evita estar explicando pra pessoa porque é desnecessário. Normalmente você não tem também a necessidade de entrar nesse assunto. Dificilmente. É isso que eu tô dizendo. Fale menos que o necessário. 48 leis do poder. Então... só que eu notei que quando as pessoas querem saber isso, dificilmente isso gera algum receio nela, ou algum medo se ela já não tinha esse medo. É só uma conversa que você tá tendo ali. Então, geralmente a gente usa isso mais no pré-taco pra dizer assim, você não vai me dar a senha do seu cartão, você não vai tirar a roupa aqui na minha frente, entendeu? Então a gente fala mais pra pessoa... mesmo porque a gente não vai normalmente pedir. Não vai, exatamente. Não vai, a gente não vai... Nada dessas coisas vai entrar. Mas o problema é que tem gente que leva 100% a sério, de achar que não, ninguém vai fazer nada contra a sua vontade. Faz sim. Exatamente. Você acha que uma pessoa queria beijar um coqueiro? Você acha que uma pessoa queria imitar uma galinha? Você acha que a pessoa queria... Cara, eu diria que todas as coisas todas as sugestões que a gente aplica, a pessoa não estava previamente querendo fazer nenhuma delas. Todas você que induziu a pessoa a fazer. Aí é só que a pessoa vai para um literal. Não, se a pessoa realmente não quiser fazer, ela não vai fazer. Beleza, mas você pode convencer a pessoa a fazer, você pode fazer ela achar que aquilo é uma boa ideia naquele momento, depois ela se arrepende. Enfim. E até porque a gente não tem como mensurar o que ela faria ou não com hipnose ou sem. Exatamente. E nem quantificar o querer. Exato. Não dá pra... Tem até uma pesquisa que mostra que hipnotizaram umas pessoas e pegaram um grupo controle. E a ideia da pesquisa era fazer a pessoa hipnotizada pegar numa serpente sobre hipnose. Todos os grupos tinham medo de serpente, tá? O grupo A e o grupo B tinham medo de cobra. E teve um grupo que foi hipnotizado e foi dada a sugestão que ela teria coragem de pegar numa serpente. Só que interessante que o resultado da pesquisa mostrou que o outro grupo pegaram na serpente tal qual a galera da hipnose. Só o fato de ter falado que era seguro. Mas aqui é uma serpente que é criada em casa e tal, ela tá alimentada e vai ser de boa. E as pessoas pegaram da mesma forma com o grupo. Cara, quer ver um exemplo disso? Às vezes, sei lá, eu não tenho tanto isso esse problema não, mas
sei lá, quando eu era mais novo ali, você é criança, você tá com medo de noite de um filme, aí você quer ir no banheiro, você tá com muito medo, assim, meu Deus, vai ter um monstro ali, e de repente alguém sai do quarto, assim, acende a luz e o medo acaba. Tipo, se tiver um monstro, ele vai matar você e a pessoa, todo mundo, aí você fala, não, aí você vai junto com a pessoa ali. Ou você cria um mecanismo de compensação. Quem nunca fez isso? Porra, eu assisti o Exorcista, caralho, pra eu atravessar o corredor da sala pra ir pra cozinha, pra chegar no banheiro, meu irmão doido, parecia que os bichos tava assim, doido pra me pegar. Só que o que é que eu fazia? Eu dizia assim, oxi, você tem medo lá de porra nenhuma. Eu mesmo dizia pra mim mesmo. Sim, e saía todo brabo aqui, eu digo, vem, pode vir. E arrumava um mecanismo de compensação pra poder encarar a parada, tá ligado? E no final das contas... Mas se caísse uma agulha ali, o cara saía correndo. Bem por aí. Eu nunca tive essa sensação, porque eu assisto filme de terror desde que criança. Minha mãe botava a gente pra assistir filme de terror com ela a vida toda mesmo. Então... Interessante isso que você falou, que as pessoas que assistem filme de terror a vida toda, assim, que ela é exposto ao medo controlado, ela acaba criando mecanismo de compensação. Então não assusta mais ela. E ela não tem mais de espírito, de fantasma, de bicho, de não sei o quê. É mais fácil você ficar olhando pro bicho ali na tua frente e dizer, tá, e aí? Tá ligado? Do que sair morrendo de medo. Eu quando era... Eu tinha muito medo de ladrão, assim, de um bandido entrar na casa. Faz mais sentido, é um medo mais racional. Era mais racional, mas nem sempre, mas a maioria das vezes não entra um bandido na sua casa, então não tinha por que você também ficar com medo pensando nisso na hora. Mas eu tinha mais medo disso do que de um fantasma. Peraí, tu morava onde? No Rio de Janeiro. Então era provável que era um risco bem real. Era um risco bem real e constante ali. Por exemplo, hoje eu não consigo, na verdade, eu não consigo mais ter medo de espírito, de fantasma, de assombração, de alguém fez uma macumba e não sei o que. Esse tipo de coisa não faz mais sentido na minha mente, ter medo, tá ligado? Mas eu vejo que a galera à minha volta fica com um cagaço gigante quando fala no... Às vezes evita até tocar na palavra, pra não falar isso não, tá? Bata aqui, 3 batidinhas aqui na madeira, isola, repreende em nome de Jesus e não sei o que. Porque a mente dela acredita muito nessas paradas, tá ligado? Sim, cara, sim. E tem uma galera que quer ter uma explicação sobrenatural em tudo ali, né? Tem demais. Tudo acha que tem. Enfim, mas a gente tá... E tem explicação lógica pra quase tudo ali que tá acontecendo. 99,9% das explicações sobrenaturais são explicadas de formas bem naturais. Sim. E, cara, eu particularmente, eu não sou ateu. Eu tenho minhas crenças ali. Eu sou agnóstico. Eu também tenho as minhas crenças, mas eu sou cético. A gente é cético, na verdade, né? Sim, a gente é cético. Mas eu vou te falar, eu posso associar eventualmente alguma coisa... Eu não sei nem se a palavra seria sobrenatural, mas talvez alguma espiritualidade, ou, enfim, alguma coisa nesse sentido. Uhum. Eu não preciso que a coisa não tenha uma explicação pra eu achar isso em algum momento ali. Na verdade, eu sou o contrário. Quando uma coisa não tem uma explicação, normalmente ela é uma mentira objetiva. Quando você, o cara tirou o ectoplasma, alguma coisa, aquilo ali não tem uma explicação, então aquilo ali provavelmente é uma mentira. Ele tá objetivamente mentira. Mas, por exemplo, tem aquela questão, a pessoa orou e arrumou um emprego. Tem uma explicação científica, mas tem como você também acreditar que teve uma interferência ali. A pessoa pode acreditar nisso. Que deu um empurrãozinho a mais. Exatamente. Então, eu vou dar mais crédito pra essa sensação ali de que, enfim, ou você pegou um caminho que você não pega e teve um tiroteio naquele lugar. Eu vou dar mais crédito pra essa sensação do que pra uma coisa inexplicável. É igual o exemplo que eu já dei em algumas lives, que é o seguinte: um avião, todo dia alguém perde um voo de avião. Todo santo dia alguém perde um voo, porque chegou atrasado, porque por alguma coisa ou outra. Beleza, ninguém atribui nenhum significado místico e esotérico pra isso. Uma vez perdida, cai um avião. Se coincidir de uma vez cair um avião com uma pessoa que perdeu o voo, é mais fácil dizer que foi um livramento, foi uma coisa sobrenatural, foi um livramento. Pra ela, inclusive, o livramento foi só pra ela, né? O ser sobrenatural, Deus é egoísta, porque livrou só ela e que se foda todo mundo que tá lá no avião. Ou seja, o livramento era pra você e não pro resto. Cara, se você conseguir pensar dessa forma minimamente racional, cara, você não fica falando tanta besteira. Porque são coisas que podem acontecer, coincidir uma coisa com a outra. Só que a galera faz uma falsa correlação. E assim, na prática, eu até
não ligo muito assim da pessoa dizer que foi um livro. Cara, mas esse tipo de correlação, eu não acho que é maléfico de nenhuma forma. Sei lá, a pessoa acredita nisso e eu, sei lá, dou algum crédito. Beleza, ela acredita nisso e do ponto de vista dela faz sentido. Eu realmente tenho mais incômodo quando é algo que é inexplicável. Assim, o cara fez um fenômeno aqui que só pode ser sobrenatural. Porque, é o que eu te falei, normalmente esse fenômeno é mentira. Ele tá objetivamente enganando a pessoa. Ele tá fazendo um truque, ele tá fazendo alguma coisa. O ectoplasma que você falou aí. O cara tirava uma foto lá com uma meia socada na boca. Uma meia parecendo um pirocão na boca do camarada e dizia que foi uma materialização de um espírito. Porra nenhuma. Cara, nesse caso, é porque é isso. Tem casos que a explicação só pode ser o cara tá mentindo pra você. Mas não importa, sempre vai ter alguém que vai acreditar. Aí... Sim, exatamente. Pô, se a gente lançasse uma religião hoje, Sansão, do feijão voador que faz milagre aqui, porra, uma hora ia ter um monte de seguidor. Exatamente, com certeza. Sempre tem um maluco pronto pra acreditar em qualquer coisa. E hoje as pessoas estão assim, pô. As pessoas estão se apegando e acreditando em qualquer coisa que faça sentido na vida delas. Tá ligado? E pô, é igual as possessões demoníacas, né? Que muitas pessoas vão partir do princípio, não é uma sugestão porque ninguém quer ser possuído por um demônio. Primeiro que existem razões pra pessoa querer ser possuída por um demônio ali, porque talvez explique alguns fracassos na vida dela ali. Por exemplo, se ela acreditar que tá sobre baixo de maldição, meio que ela entende que ela tem o livre acesso pra poder receber isso daí, tá ligado? Sim, total. E, por exemplo, tem como você... Essa é aquela pergunta clássica que os cabaços perguntam. Dá pra fazer hipnotizar alguém pra ficar comigo? Cara, dá, mas provavelmente não vai funcionar. Porque com certeza, se você é o cara que faz essa pergunta, você não vai ser tão bom a ponto de conseguir fazer isso. Exato, é aquela história. É possível? É provável? Não. Exatamente. E, cara, eu sempre sou muito direto com a galera que me pergunta isso. Primeiro que isso você vai ser preso, se você fizer. E se der errado, beleza, você tá safo. Agora, se der certo, você pode ser preso. E o outro ponto é, você não tá conseguindo pegar ninguém, não é porque você não sabe hipnose, é porque você é o tipo de cara que faz essa pergunta. E se você é o tipo de cara que faz essa pergunta, é porque você já não tá pegando ninguém. E você não é um cara interessante. Se você acha que você precisa hipnotizar alguém pra pessoa se interessar por você, você já não é um cara interessante. Exatamente, você é um merda. Então você tem que deixar de ser um merda, você tem que se desenvolver em várias coisas. É por isso que eu não acredito muito em cursos de sedução, cara. Não porque o conteúdo não funciona, é porque normalmente a pessoa que busca isso, o menor problema dela é não saber essas técnicas. Cara, quando você fala em sedução, assim, essa sedução de, porra, vou aprender uma técnica infalível pra sair pegando mulher. Não, aí é uma cagada total. Agora, quando fala em sedução no sentido de que, pô, você vai ter uma nova habilidade, você vai fazer uma coisa que vai te tornar você mais interessante, até que faz sentido. Pô, o cara faz. Né? Por exemplo, eu vou aprender mágica pra ser uma pessoa mais sedutora. Dá pra fazer? Dá. Porque cara, teve uma época da minha vida que eu tratava o street quase como um Tinder em tempo real. Ia fazendo e ia pegando os leads. Falando a linguagem mais profissional, né? Era fazendo as experiências e captando lead. Era bem nessa pegada, cara. E do lead pra massoterapia e daí só deu saldo. Aí ia pra lá. Um outro detalhe, cara. Uma coisa que eu fazia na minha vida aqui, partindo desse princípio aqui. A pessoa ficou interessada por mim ali. Eu não ficava com a pessoa que eu hipnotizei naquele dia. Eu tô fazendo hipnose. Quer ficar? Não, eu pego o contato e a gente se conhece depois. Exatamente pra evitar algum mal entendido ali. Eu vi hipnotizando ela, depois vi ele se chupando com ela não sei aonde. A merda que você tá possibilitando ali. Então eu já não fazia isso. Só fazia hipnose, pegava contato, conversava com a pessoa e via o que rolava depois. Eu evitava isso. Eu até indico que vocês também evitem esse tipo de dor de cabeça aí. E sim, voltando, sim, é possível você fazer uma pessoa ficar com você através da hipnose, porém pode ser que seja crime, né? Pode ser enquadrado como estupro de vulnerável ou várias coisas aí nesse sentido. Inclusive tem um vídeo aí sobre isso aí que a gente vai reagir, né? Vamos colocar? Quer que eu coloque agora? Pode colocar aí. É um vídeo que eu traduzi, eu já reagi ele no meu canal, mas ele se encaixa bem aqui. Isso é o que esse advogado chama de consultoria jurídica a portas fechadas. Quando eu contar até 3, você não será capaz de se controlar. Ele pode até ganhar o seu caso, mas a que custo?
E você vai querer e insistir que eu te toque de qualquer maneira. E isso te faz sentir cada vez mais prazer. Esse homem com uma aparência gentil se chama Michael Finn. Marido Cara, devoto, é só um pai de detalhe. 2 filhos e um advogado muito respeitado. Eu realmente não acho que ele tem uma aparência gentil, não, mas só pra contextualizar. Mas ele é um advogado e ele abusava das clientes. Basicamente, esse era o contexto dele. E ele utilizava hipnose mesmo. Ali, fecha os olhos, vai relaxar e pra fazer o que ele queria fazer. E as pessoas não sabiam que era hipnose. Eu acredito que... Não, ele dizia... Se eu não me engano, ele dizia que ia fazer alguma coisa pra relaxar. Ele era um advogado especializado em divórcio. E esse eu acredito que seja um ponto interessante, porque ele pegava mulheres que estavam fragilizadas com a separação. Eu acho que tinha esse contexto que favorecia ele ali. Pode ser que ele tinha dito que ia fazer alguma coisa psicológica pra ela ficar mais tranquila, alguma coisa, e metia a hipnose lá no meio. Exatamente. Acho que era nessa linha aí que ele trabalhava. Eu já tem um tempinho que eu reagi a esse vídeo, e a tradução não é perfeita, assim, não é uma voz meio zoada, que foi uma tradução por IA, que é um vídeo umas notícias da gringa aí que eu trouxe pra cá. O bicho tem puta cara de religioso, né, velho? Exatamente. Botasse ele aí numa roupa de padre ou num terno aí de pastor, dava certinho aí. Exatamente. Agora eu tenho a impressão de que ele tem uma cara de criminoso, mas eu não sei porque eu acho que que eu já sei que ele é um criminoso, né? Então, quando bota a foto numa coisa de crime, o cara fica com cara de criminoso. A moça, ela suspeitou que tava sendo hipnotizada e botou uma câmera. Como é que foi? Ou pegaram a câmera do consultório dele aí? Eu acho que ela suspeitou. Se eu não me engano, a polícia já tava pronta ali pra dar o flagrante nesse momento aí. Ah, tá. Então ela já foi pra... E ela já tinha acontecido com ela suspeitou de alguma coisa e organizou aí pra pegar ele. Provavelmente ele dava sugestão de amnésia no final, né? Que ela não ia se lembrar de nada. Sim, era alguma coisa nessa linha aí. Lista em divórcios. Ele lhes disse que estava familiarizado com o tribunal e com os juízes, e eles confiavam nele. Confiar nele não é uma boa ideia. Uma cliente disse à polícia após encontrá-lo que se sentiu Eu retiro o que eu falo, tem cara de criminoso mesmo. Essa outra foto aí foi... A outra foto foi... Fez jus à suposição. inexplicavelmente cansada. Seu sutiã foi movido. E também evidências de que ela foi sexualmente excitada. Mas ela não se lembrava de nada disso, o que é muito estranho. A cliente ficou muito desconfiada e quer descobrir o que aconteceu, então decide voltar para mais uma reunião. Mas dessa vez ela leva uma câmera escondida. Que você colocou ali, né? Ela se sentiu inexplicavelmente cansada. Ela não sentiu que dormiu 4 horas. Ela teve ali... E basicamente foi isso. Ela não lembrava e sentiu ali que estava mexido em algumas coisas ali. Algumas coisas estavam erradas e desconfiou. As partes íntimas. Eu digo até que nesse caso, talvez nem fosse uma amnésia real. Talvez fosse uma sensação de esquecer. Não necessariamente ela esqueceu, talvez ela lembrasse ali daquilo ali, só não... Enfim, ela não tinha uma amnésia absoluta. Eu acredito que seja um caso desse, porque tem alguns casos que a pessoa realmente não esquece, mas ela acha que esqueceu. Sim, e nesse caso aí, né, é uma coisa tão fora do padrão e tão bizarra que às vezes a pessoa... Porra, será que isso realmente ia acontecer? Será que foi isso mesmo? Aquela briga da mente racional com o lado emocional, né? Provavelmente ele tinha um rapó ali bem afiado, ele ganhava a confiança das pessoas, ele devia ser muito gentil, devia ter uma série de coisas ali pra ganhar a confiança dessas pessoas. E esse que eu acho que é o ponto mais forte ali, e misturando com o detalhe delas estarem fragilizadas porque ele era um advogado de divórcio, né? Então, vamos fazer isso juntos. Coloque as mãos dessa forma. Tem 2 pontos verdes nos seus dedos. Até um leigo pode ver que se trata de um transe hipnótico. Toda vez que eu digo a palavra durma, você vai relaxar. Agora eu vou contar até 3 e você vai aprofundar e relaxar cada vez mais. Vou pedir para você abrir os olhos, mas você vai continuar relaxada e vai se sentar no sofá e relaxar ainda mais. Aí ele leva ela pro sofá. Ir para o sofá e relaxar. Você está excitada? Sim. Muito excitada? Sim. Incrivelmente excitada. Isso? Sentindo muito tesão. Assim que você olhar nos meus olhos, você sentirá tanta atração, tesão e excitação que vai pedir que eu toque em você e você vai tocar em mim. Você entendeu? Sim. Quando eu contar até 3, sua mente ficará em branco. 1, 2, 3. Meus pensamentos e seus pensamentos. Minhas palavras e suas palavras se tornarão um. O que você ouve
é o que você acredita, e o que você acredita é a sua verdade. A verdade se abrirá para você. Quando você fizer isso... Eu acho que essa parte aí realmente talvez fizesse mais sentido em inglês ou não traduziu muito bem, porque eu não consegui ver muita coerência nas coisas que ele vai dizendo aí. E assim, o tom de voz que ela tá respondendo, o tom de voz que ele tá utilizando no original é bem mais intenso do que a gente vê aqui na tradução. Ou seja, isso mostra que ele é um bom hipnotista, né? Sim, e tá cheio de corte aí, a gente não viu o processo inteiro, mas a gente viu que ele fez dedo magnético, né? Ele faz uma fez série de indução, fez relaxamento progressivo, sugestão contextualizada, algumas frases ericksonianas aí bem potentes, né? Que é a sua verdade. Ele usou questões de como você que vai me pedir para eu tocar. Sim, exatamente. Enfim, ele vai muito numa linha de deixar ela com vontade e fazer ela querer. E isso não te livra da cadeia, só pra deixar claro. Deixar claro. Um prazer e uma excitação incríveis irão tomar conta de você. E vai aumentando e aumentando cada vez mais, e você sente o orgasmo mais incrível da sua vida. Mas antes que fizesse qualquer coisa, ele foi exposto. O senhor está preso. Sente-se agora. Policial, por favor, sente-se. Volta a voz do policial pra você ver, cara. Não tem como cara ser policial e ter essa voz. O senhor está preso. Sente-se agora. Por favor, sente-se. Depois da divulgação... Não dá pra respeitar, cara. Dá não, tá parecendo o Whindersson Nunes imitando a galera dublando, tá ligado? Exatamente. Nesse vídeo, outras vítimas se apresentaram, o que resultou em uma lista enorme de acusações contra o hipnotista, incluindo sequestro e tentativa de estupro. Eu não acho que o público em geral saiba honestamente o quão capaz ele era de hipnotizar essas mulheres. Não é alguém que deve ser ingênuo ou incapaz. Elas são mulheres fortes e inteligentes. A defesa dele disse que ele foi sufocado sexualmente aos 59 anos. Ele também afirma que tem o desejo sexual de um jovem de 18 anos e que não ia viver como um monge nos... Se eu contar até 3, você não... A defesa dele é dizer, eu já tô fudido mesmo aqui, deixa eu mostrar pelo menos que eu sou foda. Basicamente foi isso aí, né? Eu não entendi muito bem qual foi o contexto de ele foi sufocado sexualmente aos 59 anos. Eu não entendi o que isso quer dizer. Eu não sei se ele... Pra mim não fez muito sentido ali, mas... Acho que ele levou uma chave de priquito de uma quenga que ele pagou e deve ser. Aí depois falou que ele tem ali a disposição, tava seduzindo a juíza, sei lá o que ele tava querendo, achou que fosse acontecer. E a delegada, ou aquela pessoa ali, ela foi pra outro mito, né? Ela falou que eram mulheres fortes, inteligentes, como se pessoas burras fossem menos... inteligentes fossem mais ou menos suscetíveis ali enquanto a isso, e com certeza, de novo, aquilo que a gente sempre fala, a técnica de hipnose dele era o de menos. Provavelmente ele tinha todo um trabalho de comunicação para persuadir, para ganhar confiança, muito antes de começar a aplicar a hipnose propriamente dita. Perfeito. E o que é que Dilma tá fazendo ali atrás? Não sei, cara, ela pareceu uma Dilma ali do nada. Sexualmente aos 59 anos. Ele também afirma que tem o desejo sexual de um jovem de 18 anos e que não ia viver como... Isso é muita tadala pra cima, isso é tadala. E pra que precisa de hipnose, de hipnotizar e ser preso pra conseguir mulher se ele é tão brabo assim? Ele poderia conseguir só mostrando um carrão, as coisas que ele tem. Seria muito mais convincente, né? Fazer uma troca justa aí. Trocar beleza por dinheiro. Exatamente, mas aí é pra tá mostrando aí, passando que você não faz. E tem casos desses aí sim no Brasil também, cara. Eu já achei alguns aí também. A galera vai presa mesmo. Um monge nos próximos 20 anos. Isso está nos documentos oficiais. Eu estou muito arrependido de tudo que fiz. É incrível o quanto as pessoas se arrependem depois que a merda aconteceu, né? É muito conveniente se arrepender depois que a merda aconteceu. Exatamente. Se não acontece, continua fazendo. Se lascou... Cara, esse bicho tá parecendo com o Messi, doido. Se não fosse o cabelo, apareceu uma Dilma ali, agora apareceu um Messi. Tá parecendo não os olhos... Porra, é mesmo, o Messi. É não deixar que isso aconteça no futuro. Apesar de ter o desejo sexual de um garoto de 18 anos, ele deve passar os próximos 12 anos vivendo como um monge na prisão e os próximos 25 anos registrado como agressor sexual. Esse caso é um alerta para todos. Eu pesquisei, pelo que eu pesquisei lá, agressores sexuais ficam registrados com isso, aí quando eles se mudam para algum lugar, eles têm que avisar para os vizinhos, ele tem que ir pessoalmente avisar que é um agressor sexual para os vizinhos dele, de um certo raio fora, de volta da casa dele. Lá fora.
Acho que isso quer dizer que ele é registrado como agressor sexual. Cara, eu tenho uma forte teoria que todo picareta se esconde atrás de Deus. Eu não tô falando que as pessoas de Deus são picaretas, nem quem vai pra igreja é picareta, mas eu tô falando que é uma forma fácil de camuflar. Exatamente. Um dos caras mesmo aí, dos casos que eu vi brasileiro, o cara era um pastor, que usava hipnose pra abusar de uns meninos, na verdade. E você vê hoje pastor comercializando a fé na cara dura e as pessoas não estão nem aí não, pô. Exatamente, cara. Cara, esse foi nessa linha, né, da pessoa fazer o que ela não quer fazer com a hipnose. E me perguntaram se seria possível a pessoa cometer um crime através da hipnose, porque já tinha tido um experimento que eu até reagi também lá nos Estados Unidos, que fizeram o cara atirar em alguém. Só que o experimento que ele fez foi num ambiente muito controlado, era um cara que já tinha sido hipnotizado pelo hipnotista ali, e o cara era da área de segurança pública, ele fez todo um contexto de que seria um terrorista, alguma coisa assim. Então eu queria testar para ver se você realmente consegue pegar qualquer pessoa e fazer ela atirar em alguém, cometer um crime sob sugestão de hipnose. Foi a teoria aqui. Então eu fui pra rua com o meu banner de hipnose e fiz com pessoas aleatórias, entendeu? Uma pessoa que nunca me viu, que não me conhece, que nunca pegou numa arma, que não era da área de segurança pública, que não tinha toda uma história previamente contada para ela ali, para ela acreditar, enfim. Foi só para comprovar isso daí. Você deve estar se perguntando como eu acabei na mira de uma arma. Normal, se fosse você estaria perguntando a mesma coisa. E, ironicamente, isso aconteceu porque eu fui responder uma pergunta. Sansão, seria possível fazer alguém cometer um crime sob efeito de hipnose? Tipo, convencer a pessoa a fazer algo que ela nunca faria? E essa foi a pergunta que me colocou na mira de uma arma. Mas antes eu te... Cara, isso surgiu a partir de uma pergunta que a galera fizeram pra tu. Foi. Essa é uma pergunta que já tinha sido feita alguma vez. Eu peguei um print aleatório de uma delas e coloquei ali pra... Tu já tava querendo fazer mesmo. Eu já ia fazer ali... Eu já ia fazer de qualquer jeito. Que vários especialistas em hipnose acham sobre isso. Você vai dar uma faca, você enfia a faca só vai fazer. Você não faz. O segundo elevado seria aqui. Você não faz, não, você não faz. A hipnose acontece se você quiser fazer o processo, você só faz aquilo que você tem vontade de fazer. Todo mundo dizendo que... Você não faz nada que não quer. Nada que você pode morar. Eu nem preciso dizer que eu não concordo com essa visão. Quem me acompanha há mais tempo sabe o meu posicionamento sobre isso. Mas eu não vou simplesmente falar, porque falar que é papagaio fala. Eu vou me colocar em risco e vou testar essa... Então, quem me acompanha há mais tempo... Tá, aí eu apelei um pouquinho quando eu falei que ia me colocar em risco, assim... Então, nesse vídeo, eu vou responder definitivamente a pergunta: será que é possível fazer uma pessoa cometer um crime sob efeito de hipnose? E eu vou responder isso na prática. Então, a primeira coisa que eu fiz foi ir na internet e procurar réplicas realistas de armas, porque eu queria ter um objeto que tu comprou mesmo, não conseguisse diferenciar se era uma arma verdadeira ou não. Esse foi o primeiro passo. Mas eu vou confessar pra você que eu ainda tava muito receoso, pra não dizer que eu tava tremendo de medo de fazer isso. Porque, recentemente, um blogueiro aí que faz vídeo de esses vídeos de favela, muito realista, coisas assim, foi baleado pela polícia porque ele tava carregando uma réplica de arma na rua. E atiraram nele. E isso não foi há muito tempo, não. Então, isso tinha acontecido realmente uma semana antes. Faz isso. E aí o que eu fiz? Falei com alguns amigos que eu confio, umas pessoas que eu conheço, e perguntei ali uma opinião sobre como fiquei tremendo. Sem ficar tanto, né? De um jeito que não desse tanto problema. E eles me deram algumas sugestões. Rapaz, é negócio de desistir disso aí, pô. Ideia de outra porra. É como você acaba sendo preso aí, pô. Você é maluco. Deixa eu falar, tá doido. Você é maluco. Você faz experimento aí. Vai não, velho. Vai não, porque vai ficar preso por causa de um experimento, não. Rapaz, cuidado com isso aí, ô bicho. Já pensou? Você é preso por causa disso? Eu acho melhor não fazer isso. Porque se a polícia pega, você tá ferrado. Cara, não faz isso não, pô. Isso aí pode dar muita merda. Mano, isso não, cara. Aí isso pode dar um livro pra tu, tá ligado? Pode dar problema aí pra você. Não tive respostas muito animadoras, mas se você tá vendo esse vídeo é porque eu ignorei elas e fiz assim mesmo. Eu tenho bons amigos, o que eu não tenho é o juízo perfeito. Cara, eu tô me cagando. Concordo. Me cagando de medo de levar isso pra frente. Eu nem mostrei pra editar do implicar. Isso aqui parece muito real. A ideia é não informar a pessoa que não vai sair uma bala, vai matar a pessoa na frente, eu não quero informar isso pra ela, aplicar uma sugestão e ver se ela puxa gatilho. E foi isso que eu fiz. Eu criei coragem, e olha que eu precisei tomar coragem. E fui. Só fui. Não pensei muito nas consequências naquele momento ali, não. Só que os problemas começaram já no caminho. A história da Blitz, não foi? Foi. Realmente teve uma blitz, cara. Exatamente isso que eu tô pensando. Pegasse isso e eu pensei, me fudi, vou pra cadeia. Ainda bem que a minha mãe não tá viva pra ver isso. Mas, felizmente, não foi o que aconteceu. Eles pediram meus documentos e não me questionaram muito não e me liberaram. O que foi legal, porque eu segui em direção a fazer nem verificaram nada. Só que quando eu cheguei lá, eu não tinha a menor ideia do que eu faria. Porque tinha um cara, muito grande, tava muito cheio. O que eu fiz? Me deixa com um sorriso de orelha a orelha quando eu tô fazendo hipnose normal. A tal da réplica de arma, ela não tava atirando o projétilzinho dela. Aí eu falei, pô, beleza, eu vou devolver ela. Porque ela não tava funcionando. Ela puxava o gatilho, mas não saía nada. Não sei qual era o problema, ou se eu que era burro e não sabia fazer o negócio funcionar. Aí o que eu fiz? Eu peguei, fiz a devolução no Mercado Livre, tá? Foi onde eu comprei. Embalei ela toda e levei ela comigo embalada. Se alguém pedisse pra abrir, eu ia mostrar, não, ó, ela não tá funcionando, é a devolução, só que eu vou viajar e eu vou deixar na mão do amigo dele pra ele fazer a devolução pra mim. Eu vou pegar e eu já tinha toda uma história pra explicar pro policial. Já pensou que se desse merda?
Aí eu ia provar que a devolução tava feita, que tinha data pra levar lá e tal, e que ela tava embalada já. Aí eu imaginei que isso ia me aliviar um pouquinho ali, ia ser plausível pro cara, porque por ela estar embalada pra ser mandada de volta. Não seria mais fácil dizer que tava criando um vídeo pro YouTube, não? Mas os caras que estavam criando um vídeo pelo YouTube uma semana antes tinham levado um tiro, né? Então, sei lá. Aí eu fiquei meio assim. E assim, eu não podia andar com projétil, com um simulacro de arma, assim. Sim, eu preferia evitar, cara. Eu tava bem tenso ali, cara. Eu levei um tempão mesmo pra criar coragem pra fazer isso, pra desembalar lá e realmente fazer. E ali onde eu faço hipnose é cheio de polícia. Por exemplo, eu tive que avisar algumas pessoas que estavam em volta, porque eu também não queria que as pessoas que estavam ali perto saíssem correndo, se assustada. Foi uma série de questões ali pra conseguir fazer. Tanto que eu queria fazer com mais 5, mas eu fiz só com 2 e encerrei. Não continuei fazendo, não. Mas, nesse dia em específico, muitas pessoas em volta poderiam entrar em pânico porque estão vendo alguém apontando uma arma pra outra pessoa. E eu acho que isso deve ser crime, eu gerar pânico ali com uma arma falsa. Eu não sei, mas eu acho que isso deve ser crime. E eu fiquei assim, muito assim, ó, tava assim, ó, não passava nem uma agulha ali. Desse jeito. Então, o que eu vou fazer? Eu vou segurar aqui o meu banner, ó, de hipnose grátis, e vou esperar alguém aparecer aqui. Assim que alguém aparecer, eu vou iniciar o processo de hipnose normal, fazendo brincadeira como eu sempre faço. E em algum momento, eu vou pegar aquela arma e eu vou colocar no chão. Eu não vou tirar ela aqui agora porque eu não vou correr risco desnecessário. Mas eu vou colocar no chão e vou aplicar uma sugestão da forma mais direta possível, tentando fazer a pessoa puxar o gatilho na direção de alguém, talvez de mim mesmo. E a gente vai ver se, sob o efeito da hipnose, a pessoa aponta uma arma que ela não sabe se é verdadeira ou falsa e puxa o gatilho. E é isso que a gente vai fazer aqui hoje. E foi isso que eu fiz. A princípio eu fiquei lá com o meu banner de hipnose grátis, experimente aqui. E eu pensei, eu vou ficar aqui, vou fazer algumas hipnoses, descontrair, e quando eu tomar coragem eu faço o experimento. Só que não foi bem isso que aconteceu. Eu já testei o experimento com a primeira pessoa que apareceu, porque eu também percebi que não ia ficar menos arriscado se eu esperasse mais tempo. Então eu quis me livrar logo disso. Quem veio foi uma menina e o que eu fiz foi, como eu falei, coloquei a arma no chão, sem que ela visse, né, que eu tava fazendo isso, e apliquei uma sugestão de que ela ia atirar na pessoa que tava na frente dela, porque aquela pessoa iria fazer mal pra ela. Ou seja, ela daria um disparo ali em legítima defesa. Foi essa a sugestão que eu apliquei pra ela. E a reação dela foi meio que o que eu esperava mesmo. Ela olhou pra arma e falou, eu não quero fazer isso, não vou fazer isso não vou pegar na arma. Ela ficou bem desconfortável só pelo fato de estar vendo uma arma no chão. Não tá contando? Então, tudo bem. Primeira pessoa, ela não foi. O que é compreensível. E antes que você pense, Mas tu falou que era uma arma de verdade, não era de brinquedo. Sim. Tá. Falei que era de verdade. Mas ela não estava tão suscetível, ela não se concentrou muito bem. Não foi esse o problema. Eu falei que era uma arma de verdade e ela, que alguém ia fazer. Ou seja, foi o próprio senso crítico dela que deu um alertazinho ali de, não pega uma arma no chão e atira numa pessoa. Então foi basicamente isso. A hipnose não foi suficiente pra fazer ela tomar essa atitude. Só que eu desisti. Claro que não, senão a gente não estaria aqui conversando. Eu continuei lá, esperando a próxima pessoa aparecer e veio outra menina. Hoje o dia foi das mulheres, só elas participaram da hipnose. E eu hipnotizei ela ali, pedi pra ela fechar os olhos e fiz a mesma coisa, coloquei a arma no chão sem que ela visse. Só que dessa vez eu fiz uma abordagem diferente. Eu usei outra estratégia pra manipular mais a percepção dela do que estava acontecendo ali, pra ver se desse jeito eu conseguiria atingir o resultado. E eu já fiquei surpreso logo de cara, porque eu percebi que dessa vez ela abaixou e pegou a arma com as mãos. Mas eu ainda estava na dúvida. Será que ela vai realmente puxar o gatilho? Eu realmente estava na dúvida sobre isso, porque entre você pegar uma arma e apontar e puxar o gatilho tem uma distância bem grande. E antes que eu te mostre o resultado, eu preciso falar, esse vídeo merece o seu like, porque eu me arrisquei a ser preso pra gravar esse vídeo pra você. Então, não custa nada. Vai aqui embaixo e clica no like. Dito isso, agora a gente vai ver o resultado. E, cara, eu fiquei sem ação. Cara, isso daí foi muita. Porque se fosse uma arma real, alguém teria se machucado. No caso eu, porque eu era o alvo. Ali foi muita atuação, cara. Foi muita atuação. Realmente eu tava ali parado, tava lá puxando um gatilho. Depois eu fui lá, gravei outro take e pedi pra alguém jogar aquele projétil em mim com a mão, só pra eu ter aquela imagem. E o negócio era um negocinho de isopor. Né? Que eu dou um passo pra trás, assim, como se eu tivesse tido algum tipo de impacto. Mas enfim, ela apontou e puxou o gatilho. O resultado foi esse, mas aquela ceninha ali. Dá pra botar um After Effects aí de um. Foi dessa pegada ali. Porque, como eu falei, a arma tava ruim, não tava disparando o negócio. Então ela só fazia o barulho. Ou eu era burro e não sabia fazer ela atirar, mas. Bom, a questão é, eu tinha acabado de conhecer ela, eu tive poucos segundos de contato antes de iniciar a hipnose. E ela apontou a arma e puxou o gatilho. E isso é assustador, porque se eu conseguir fazer isso, outras pessoas também conseguiriam, porque eu não tenho superpoderes, eu não sou um cara especial. Eu já vou deixar claro, nesse vídeo aqui eu não vou mostrar a sugestão, nem a estratégia, nem o vídeo completo de como eu fiz pra chegar nesse resultado, porque eu não vou ensinar as pessoas aleatórias aqui a hipnotizar alguém pra dar um tiro em outra pessoa. Acho que você participa no final do vídeo. O que eu fiz foi colocar isso à prova e testar esse experimento como você viu no vídeo. Dá sim pra fazer que a pessoa faça algo que ela não queira. Geralmente tem muito que diz que não dá pra fazer, mostra mais uma inabilidade da você resultado do que fato essa informação ser uma verdade. O hipnotista ele sabe que dá pra você manipular um contexto e alcançar aquele resultado que você quer. Se tiver essa conexão de confiança com as pessoas, tiver conhecimento prévio sobre a pessoa, ele pode elaborar uma sugestão. Cara, nem lembrava mais desse vídeo. Ela pode mudar o jeito que você vê as coisas. E se muda o jeito, você pode sim fazer algo com seus valores. E essa foi a conclusão. Ela apontou a arma e puxou o gatilho. E eu espero ter respondido a sua dúvida. Então, dá sim pra uma pessoa fazer o que ela não quer com a hipnose, desde que você crie um contexto adequado e que faça sentido na mente dela ela executar aquele ato, né? Exatamente. E nesse caso aí, como eu falei, ele foi poucos segundos mesmo. Não levou um minuto entre eu conhecer ela pegar aquela arma e apontar. Show de bola. Então, se você teve a coragem de chegar até aqui no final dessa live, se inscreve aí no canal, se inscreve no canal do Sansão aí, Hipnotalk, no Instagram também. E até a próxima live, beleza? Tamo junto e misturado. Valeu. E valeu.